Está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Essa mensagem que acabamos de ouvir nesse momento. Hoje, nesse dia dos adolescentes, juniores, adolescentes, jovens, esse destaque, eu estou, digamos, fugindo um pouco daquela forma que eu estava desenvolvendo até então e trazendo uma prova mais específica. E aí, naturalmente, tem que falar do que hoje acontece de uma forma mais direta, né? Tecnologia, né? Que nós outros nem usamos, né? Só os pequenos e os que estão crescendo que estão usando tecnologia, não é isso? E aí o uso da tecnologia versus exemplo de Davi. Será que Davi tinha computador? Vamos ver qual era a tecnologia que Davi tinha e usava, que pode servir de exemplo para nós nos dias de hoje. Bom, se eu me proponho a falar para essa turma mais jovem, ok, em princípio sim, mas esse assunto respinga na gente, não tem jeito. A gente vai, de uma forma ou de outra, estar sendo envolvido também nisso aí, porque nós também precisamos de tecnologia e às vezes temos também os mesmos defeitos que eles têm. O uso da tecnologia nem sempre está sendo assim tão corretamente como deveria ser. Há um texto que eu quero deixar aqui, Efésios capítulo 5, 15 a 16, por gentileza, Emerson, projeta aí, né? Esse texto, né? Tenham cuidado, diz Paulo aos Efésios, com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Uma outra versão vai dizer remindo o tempo, que é exatamente isso, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se eu tenho hoje a tecnologia à disposição, né? E é difícil hoje nós estamos em algum ambiente onde a tecnologia não está funcionando. Isso pode ser hoje a cozinheira mais simples, ela vai ter alguma coisa tecnológica na casa dela, na cozinha, fazendo o uso dessa tecnologia, né? Então, queremos dar uma olhada, vamos ver se nós estamos usando coerentemente as tecnologias e corretamente as tecnologias que nós temos à disposição e às quais nós temos acesso. Nós sabemos que a tecnologia em si não é nem boa nem má. A tecnologia em si não é nem boa nem má. Assim como as nossas palavras ou a ciência em si também não é nem boa nem má. Depende do que se faz com ela. Depende de como se vai usar, no caso, a tecnologia, voltando, portanto, a essa questão. Então, nós queremos ver aqui como é que o cristão precisa conhecer bem o potencial que existe, tanto no conhecimento geral, como também no conhecimento da própria tecnologia. O que ele precisa fazer com aquilo que está ao seu alcance, tanto para o bem, e se não for para o bem, vai estar usando para o mal. Então, isso não é apenas válido para a vida de um cristão no dia a dia, na igreja ou fora da igreja, mas também na rotina geral de cada pessoa. Pode ser nos estudos, pode ser no seu trabalho, pode ser na vida familiar, pode ser no relacionamento com o pessoal da sociedade onde está vivendo, da comunidade onde vive, enfim. Essa questão se expande, portanto, vai além do âmbito onde alcança a nossa mão. Então, desde a criação, Deus deu ao homem a capacidade de criar. Então, até uma redundância. Desde a criação, Deus deu ao homem a capacidade de criar, né? Nós vemos lá no livro de Gênesis, por exemplo, já aparecem lá os primeiros criadores de instrumentos musicais. Criadores alguém que inventou a flauta, por exemplo, né? Outro que começou a construir tendas. Enfim, deve ter tido alguém que construiu uma enxada para poder trabalhar na terra, uma pá,
em alguma coisa aqui. Então, a criação faz parte, digamos assim, desde quando a humanidade existe. Vai se criando alguma coisa. E quando nós lemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós podemos, então, meditar muito sobre os seus significados mais profundos dessa criação de Deus como imagem e semelhança, né? Mas uma coisa fácil de observar é que temos a criatividade como algo comum com o Senhor. Isso não deixa dúvida, ainda que limitados e inferiores a Ele. Não somos iguais a Deus. Mas a semelhança com que Deus nos criou, a semelhança a Ele, também a questão da criação de alguma coisa, a criatividade faz parte disso. E Deus nos criou nesse sentido. Vocês entendem isso, meninos? Então estejam atentos aí, que estou falando para vocês aí. Os outros vão ouvir também, mas é para vocês que estou falando, né? Os outros estão de ouvidos abertos aí, mas estão aí, né? Então, dizer que a tecnologia é má é como dizer que a nossa característica criadora é ruim. E não é. Porque ela é dada por Deus. Então não é ruim. Novos inventos dificilmente são bons ou ruins. Depende do uso que se faz deles. Depende do uso que se faz deles. A Bíblia nos revela uma época em que os israelitas, por exemplo, eles foram tolhidos numa certa parte ali. Por exemplo, os filisteus tomaram para si toda a tecnologia de fabricação de espadas e de lanças. Isso estava tudo na mão dos filisteus. Os israelitas não tinham nenhum ferreiro à sua disposição por um certo período onde isso aconteceu. Então, somente os filisteus que tinham ferreiros para fabricar lanças e espadas. Difícil, né? Mas isso aconteceu. Veja aí. Naquela época não havia mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Nenhum. Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. 1 Samuel 13, 19. Então, naqueles dias, o povo não poderia ter, ou não tinha espada, porque não tinha quem fizesse. Apenas e tão somente Saul e o seu filho Jonatas possuíam espada. O exército, não. Aí fica difícil. Então, esse detalhe parecer que o conflito entre Davi e Golias, por exemplo, foi muito mais desigual do que nós temos imaginado. Golias e os demais filisteus, todos armados de espada e lança. Os israelitas, não. Então, como é que seria? Há um fator interessante, essa questão da luta de Golias e Davi. E eu, ouvindo certa feita, há algum tempo atrás, um estudioso do mundo grego. E esse estudioso do mundo grego, ele mostra o seguinte, que esse encontro, especialmente aqui entre Davi e Golias, mostra que os filisteus eram descendentes dos gregos, porque essa forma de lutar é da Grécia. Ou seja, tem dois exércitos, então você escolhe um, você escolhe outro, esses dois vão lutar entre si. E o vencedor desses dois, de certa forma, significa que aquele exército já perdeu. Essa é uma forma grega de lutar. E aqui está os filisteus apresentando o seu cara baixinho de quase 3 metros, que é o Golias. E Israel, escolha alguém aqui para lutar com ele. Já estava passando semanas e ninguém se manifestava lá com disposição a enfrentar o baixinho. Né? Ninguém queria. Até que Davi chega, né? Mas essa forma de lutar, tendo os filisteus armados de ferramentas mais avantajadas nesse caso, contra Israel que não tinha, ficava mais desigual essa situação, né? Esses dois exércitos. Não tinha espadas, não tinha nada. Mas o que nós aprendemos aqui?
é que a falta de tecnologia por parte dos filisteus foi uma forma de serem eles controlados e dominados por Israel. Volto a repetir, a falta de tecnologia dos filisteus fez com que eles fossem dominados por Israel. Ou seja, em outras palavras, o acesso à tecnologia, à informação e ao conhecimento é fundamental para que nós possamos desenvolver a nossa independência. Coloque aí, saber usar e usar com responsabilidade. Essa é, quem sabe, uma das questões fundamentais. Saber usar é uma coisa, mas usar com responsabilidade vai além. Vai além. Então, uma coisa é saber usar, outra, bem diferente, é saber usar o que nós conhecemos com responsabilidade. Os filisteus tinham acesso à espada, mas usavam a espada de forma cruel para dominar os seus inimigos. E muitas vezes nós nos enganamos achando que essa turma pequena que eu digo, ainda não totalmente desenvolvida, ela entende muito mais internet do que nós, mais crescidinhos já. Então nós nos acomodamos, deixamos que eles brinquem à vontade com celulares, tablets, computadores. Mas acontece que eles ainda não têm maturidade. Eles podem até saber usar, ter acesso, mas lhes falta maturidade. E aí, por falta de maturidade, eles são alvos fáceis, por exemplo, da pedofilia. Fáceis. Estão propensos a talvez baixar arquivos que não deveriam, danificar aparelhos. Portanto, jovens e adolescentes precisam ter esse conceito de saber que tecnologia não somente se conhece, mas também tem que saber usar. Não basta conhecer, precisa saber usar. Todo jovem hoje em dia acessa Netflix, redes sociais, Spotify, sabe jogar online, fazer outras coisas com certa responsabilidade, precisa vigiar para que não acesse o que não deve. É evidentemente que entra aí a questão da vigilância dos pais, para que saibam e tenham conhecimento do que os filhos estão, na verdade, acessando. No episódio Davi e Golias, nós podemos destacar que a espada pode ser usada igualmente com propósitos benignos, como, por exemplo, a defesa de um povo, não apenas para um massacre. A tecnologia também pode e deve ser usada com responsabilidade para nosso trabalho, nossa educação, nossa fé e mesmo para o entretenimento. Pode e deve ser usada de uma forma saudável. Precisamos usar a tecnologia com moderação e submissão, mas há que se ter conhecimento. Porque a mesma ciência que cria medicamentos, aparelhos para a área de saúde, a mesma ciência que resolve problemas econômicos, é também a mesma que constrói bombas atômicas, bombas nucleares, armas bioquímicas e outros malefícios. Por isso, o acesso à informação e ao conhecimento é outro ponto que podemos destacar no evento em destaque, Davi e Golias. Todos sabemos que Davi venceu Golias com uma funda. Talvez você não conheça o termo funda, porque tem também estilingue, atiradeira, bodoque, outros chamam de badoque, é conhecida. Mas mamãe disse para mim que o nome é funda, então eu vou usar o nome de funda aqui, tá bom? Né? É uma arma menos temida do que uma espada. Mas Davi conhecia muito bem o que ele tinha em mãos. E isso fazia toda a diferença. Davi conhecia muito bem. O futuro rei de Israel sabia como liquidar aquele gigante. Ele sabia que ele não poderia ir ao combate corporal. E outro detalhe que eu não tenho informação segura, mas Davi muitas vezes é pintado como um garoto pequeno, do tamanho desses quatro aí, qualquer um deles, né?
Mas eu acho que não era assim, não. Eu acho que Davi tinha 19 anos e meio. Ele só não era soldado, porque soldado tinha que ter 20 anos. Então Davi provavelmente tinha lá os seus 19 anos e meio, no meu modo de ver, né? No modo de pensar, não tenho como afirmar isso, né? Mas eu acho que um garoto desse não teria como vencer um leão e um urso, que ele já tinha dado cabo antes, né? Mas isso é extra bíblico e fecha aqui o parênteses, apenas uma suposição minha, né? Então Davi, ele sabia que não podia enfrentá-lo corpo a corpo, não. Ele tinha que manter distância. Ele tinha que deixar esse espaço de campo aberto entre ele e o seu objetivo lá, né? O texto bíblico diz que quando Golias começou a se movimentar, Davi também se moveu e correu rapidamente para a área prevista. Você vai ficar lá, eu fico aqui, a gente vai começar a luta aqui, né? Então Davi imediatamente vai para lá. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, Davi corre na direção para a linha de batalha. Ele se adianta, vai rápido. Davi sabia que precisava ser o primeiro a atacar para ter chance de derrotar aquele gigante. Ele, como já disse, ele já havia matado um urso, matado um leão, né? Ele sabia muito bem manusear o seu equipamento, a sua arma, que era a funda que ele tinha. Eu tenho um exemplo aí de como é que era essa funda. 2 tiras e uma parte mais larga, onde acomodava a pedra. Essas tiras eram giradas a alta velocidade. Num certo momento, solta uma delas, a outra fica presa e a pedra vai. Eu nunca aprendi a manusear esse tipo de funda, não. Mas essa era a funda que Davi usava naquele tempo. A história que está dizendo que, especialmente o pessoal da tribo de Benjamim, era tão bem treinado nisso, a ponto de assim, chegar a certa distância e poder acertar um fio de cabelo. Tanto treinamento e tanta pontaria que tinham nesse instrumento aí, né? Davi era um expert, sabe, porque ele já tinha dado cabo de um leão e de um urso. E certamente não foi com canivete, foi um negócio desse aí, né? Eu nunca aprendi a usar isso aqui, mas tem uma outra aí, essa eu manjo um pouco. Falta aí, essa daí, ó. Esse é um outro modelo. Essa é a versão 2022. Essa aí, que é a turma do tamanho desse da primeira fileira aqui na minha terra chama de guri, gurizada, guri. Na minha terra são assim, guri que não tem uma funda não é guri, então tem que ter uma funda no bolso. Minha mãe brigava muito comigo pelo fato de que os bolsos da calça sempre estavam rasgados, porque sempre carregava pedrinha no bolso da calça, isso era constante. Então essa daí, a de Davi não, Davi eu não cheguei a manusear não, né? Mas então o jovem precisava ter conhecimento do equipamento que ele tinha em mãos. Davi precisava desse conhecimento. Conhecimento, acesso a informações, o que nós temos da internet, por exemplo, das redes sociais, das tecnologias de hoje, tudo isso é bom que a gente tenha, mas vamos ver como é que estamos usando. O que estamos fazendo com isso? Então, mais uma vez, seguindo a linha de raciocínio sobre o comportamento de Davi, tendo a tecnologia como foco, fique bem claro que devemos usar bem as tecnologias disponíveis, pois é preciso estarmos preparados para futuros combates. O estudo da palavra de Deus, a leitura de bons livros, ver filmes e vídeos que realmente sejam instrutivos para a gente, tudo isso é importante. A tecnologia nos coloca à disposição. Tudo isso deve ser coisa que nós devemos usar, coisas que sejam relevantes para as nossas vidas. O uso das redes sociais. O uso das redes sociais. As redes sociais têm nos servido muito, principalmente a Igreja Batista Pérola dos Mares, desde quando a pandemia se instalou por esse mundo afora e também no Brasil e na rua Castro Alves,
em Paripe, as redes sociais têm sido úteis para a nossa divulgação, nossos contatos. E nós temos refletido muito sobre o comportamento cristão e as redes sociais, de uma forma particular, é claro, levando em conta as inúmeras mudanças ocorridas no mundo desde que experimentamos uma nova forma de comunicação por meio dos dispositivos móveis que nós temos à mão, e hoje é difícil alguém não ter um celular. Hoje tem o mundo nas mãos dentro do celular. Talvez a pergunta que esteja fazendo eco é essa: será que a igreja deve orientar as pessoas como fazer uso das redes sociais, ou essa deve ser uma decisão pessoal? É uma pergunta que está aí. Será que nós temos como igreja a responsabilidade de orientar, ou cada um toma a sua decisão? Tendo em vista os inúmeros casos de exposições negativas e falta de controle do tempo gasto em aplicativos sociais, a igreja deve agir como uma prestadora de serviços à sociedade, promovendo, a título de orientação e sugestão, o uso consciente das redes sociais, das mídias. Claro, não cabe à igreja impor, mas cabe à igreja, sim, alertar e orientar. Nesse sentido, há algo na vida do usuário da tecnologia e que acontece de forma sutil, que acontece de forma silenciosa, acontece de forma incessante entre ele, o usuário, e as redes sociais, e que pode gerar muitos estragos se não for considerado com cuidado e atenção. É o fascínio pelas telas. Fascínio pelas telas. Em todo lugar por onde você passa, você vai encontrar pessoas de cabeça baixa com o dedo no seu celular. É ou não é? O grande problema é aquele que Salomão já previu. Coloca aí na tela o que Salomão disse, por favor. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Lá em Provérbios 27, versículo 20. Esse é o grande problema nosso nos dias de hoje. Nunca há uma satisfação. Tem levado muitos ao vício da nomofobia, sem falar de outras consequências que afetam relacionamentos, que afetam o trabalho, que afetam relacionamentos de amizade mais profunda, estudos, etc, etc. Aí vem a pergunta: as redes sociais afetam a vida espiritual? As redes sociais afetam a vida espiritual? Isso. Como é que será? Será que sobra tempo para Deus dessa agenda tão comprometida com as redes sociais? Descobri um autor, um escritor, creio eu, americano, não consegui ver a nacionalidade dele, chamado Tony Reinke. Um dos livros que ele escreve chama-se A Guerra dos Espetáculos, que foi traduzido e publicado no Brasil em 2020. Recentemente está disponível na editora Fiel e também na Amazon. A Guerra dos Espetáculos, Tony Reinke. Ele aponta muitos desses momentos de intimidade com Deus estão sendo roubados pela mídia. Roubados pela mídia. E diz também que a culpa da falta de oração certamente não é das mídias, mas do coração do ser humano. Ele cita isso no seu livro, dizendo: nas pequenas brechas de tempo do meu dia, com minha atenção limitada, estou mais pronto a conferir ou alimentar as minhas redes sociais mais do que estou disposto a orar. Por causa da minha negligência, Deus fica cada vez mais distante na minha vida. Testemunho do autor desse livro.
Talvez aqui, nessa observação desse escritor, esteja o ponto mais crítico de todo o cenário que merece nossa atenção, pois o esfriamento espiritual abre uma lacuna enorme para diversas obras da carne, das quais Paulo fala. Lá em Gálatas capítulo 5, 19 e 21, que nós conhecemos muito bem. As obras da carne são manifestas, quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que tais coisas praticam não herdarão no reino dos céus. O perigo do mau uso das redes sociais e da tecnologia pode nos encaminhar para esse tipo de coisa. É por isso que temos visto tantos cristãos sucumbindo e até ministérios desmoronando. Nomofobia. Você sofre desse mal? Você sofre de nomofobia? Quero ver se você sofre de nomofobia. Você se sente ansioso, pensa que está incomunicável, pode começar a transpirar, ter taquicardia, até sentir tremores, quando percebe que não levou o celular? Essas são sensações que, ou juntas ou isoladas, são mais comuns do que nós possamos imaginar. E esse medo de ficar incomunicável pela falta do celular, todas essas sensações que ele causa, se dá o nome de nomofobia. Nomofobia é um transtorno psíquico que pode causar depressão. Está aí. Nomofobia é um transtorno psíquico que pode causar depressão. Se você sofrer disso, o Dr. Amorim está por aí. Tá? Mas ela não passa remédio. Dr. Amorim, depressão precisa de remédio. Depressão precisa de remédio. Então, é que ser ele. Então, usemos a tecnologia que temos para acessar conteúdo relevante, que sirva para nos preparar ou aprimorar para uma profissão. Usemos as redes sociais para aprender algum conteúdo relevante. Tenhamos em mente o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4, versículo 8. Então, para concluir, quero lembrar 2 pontos fundamentais no uso da tecnologia. O primeiro deles, usemos a tecnologia com responsabilidade. Segundo, aproveitemos o que temos em mãos para acessar conteúdos de qualidade que nos preparem para combates da vida e nos tornem capazes de vencer os Golias que se apresentam diante de nós. E eles estão aí. Precisamos guardar a distância necessária e ser hábeis na tecnologia que nós temos à mão para poder derrotar os gigantes que se apresentam por aí. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tantas coisas que Tu colocas à nossa disposição. Obrigado por que Tu nos capacitaste para sermos também criadores, ó Deus. E obrigado, ó Deus, pela existência da tecnologia que está à nossa disposição. Agora, ó Deus, dá-nos sabedoria para usarmos a tecnologia adequadamente. Para o nosso proveito, mas sobretudo para o desenvolvimento do Teu reino na face da terra. Que possamos usar o que temos em mãos para o bem do Teu povo, para o bem pessoal
mas sobretudo de uma forma geral para a expansão do teu reino na face da terra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.